Todo mundo já ouviu falar daquela regra de dormir 8 horas por noite, né? Mas e se eu te disser que a consistência do sono pode ser muito, mas muito mais importante do que a duração? Pois é, se prepara porque o que a gente sabe sobre descanso está prestes a mudar completamente. Essa aí é a recomendação clássica que a gente escuta a vida toda. Parece quase um mandamento da saúde. Durma entre 7 e 9 horas. Simples, direto. Só que, e se o verdadeiro segredo para o nosso bem-estar mental não estiver no quanto a gente dorme, mas sim em quando? Presta atenção, porque o conceito que a gente vai ver agora pode ser um verdadeiro divisor de águas. Ok, vamos investigar isso mais a fundo. Começando por ela, a famosa regra das 8 horas. O que será que as pesquisas mais recentes têm a dizer sobre esse conselho tão popular? E a base para essa discussão toda é um estudo, olha, gigantesco. Pensa só, analisaram os dados de 100 mil pessoas. Isso dá um peso incrível para as descobertas que eles fizeram. E aqui está a grande revelação, direto do estúdio. A frase é a seguinte: manter uma rotina de sono consistente é mais importante para a saúde mental do que a duração do sono em si. Ou seja, é a consistência e não só a quantidade de horas que manda no jogo. Essa é a ideia que muda tudo. Certo, mas o que exatamente os pesquisadores querem dizer com rotina de sono? Vamos definir isso direitinho, porque entender esse conceito é a peça-chave de todo o quebra-cabeça. E aqui está a definição que vira o jogo. Não estamos falando da média de horas de sono por noite. Estamos falando das horas de rotina, ou seja, o número de horas em que uma pessoa está dormindo na mesma janela de tempo toda santa noite. É a sobreposição do sono de um dia para o outro. Olha, a imagem aqui deixa tudo muito claro. Na esquerda, uma rotina de sono toda bagunçada, caótica. Já na direita, uma rotina saudável, consistente, bem definida. A diferença visual é gritante, não é? É esse bloco sólido e regular de sono que parece fazer toda a diferença. Ok, agora que a gente já entendeu o que é a tal da rotina, a pergunta que fica é: existe uma rotina ideal? E a resposta que os dados dão é surpreendentemente específica. Dá uma olhada nesse mapa de calor que é fascinante. O eixo de baixo mostra as horas de rotina e o eixo da lateral, a duração média do sono. Tá vendo aquele ponto azul bem escuro? Aquele ali é o chamado ponto ideal. A combinação perfeita onde o risco para a saúde mental, despenca. Se a gente fosse simplificar o que aquele gráfico complexo nos mostrou, poderíamos chegar nesta fórmula aqui. O objetivo é ter mais de 7 horas de sono que se sobreponham todas as noites dentro de uma média total de umas 8 horas de sono. E qual seria o impacto disso na vida real? É gigantesco. A pesquisa estima que se a população conseguisse adotar essa rotina ideal, a gente poderia ver uma redução de 23% nos novos casos de transtornos mentais. É um número com potencial para transformar a saúde pública. Agora vamos falar de um desafio bem comum para todo mundo: o fim de semana. Como que ele afeta essa rotina que a gente está vendo, que é tão importante? E este gráfico de pizza mostra exatamente o que a gente faz. Olha só, 27%, mais de um quarto das pessoas, basicamente joga a rotina pela janela no fim de semana. E o curioso é que 18%, na verdade, aproveitam o fim de para melhorar a consistência. E essa bagunça no horário tem um custo. Aqueles que quebram a rotina de sono nos fins de semana apresentam um risco 10% maior de desenvolver algum transtorno mental no futuro. Aquela esticadinha no sono de sábado talvez não seja tão inofensiva quanto parece. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que essa descoberta toda sobre o sono nos diz sobre a nossa sociedade? A resposta pode apontar para um pilar da saúde que a gente talvez tenha ignorado. E aqui os dados mostram algo bem profundo. A tabela revela que grupos com menor renda e pessoas da etnia negra têm em média menos horas de sono de rotina e, ao mesmo tempo, um risco futuro maior de transtornos mentais. Isso nos faz pensar, será que a dificuldade em manter uma rotina de sono é, na verdade, um reflexo silencioso de desigualdades sociais maiores? Então, para a gente resumir tudo o que vimos aqui. Primeiro, rotina é rainha, mais importante que a duração. A meta de ouro é mais de 7 horas de sono consistente, mas a realidade é que a maioria das pessoas não chega nem a 5. Vimos também que o fim de semana pode ser um grande vilão. E, por fim, que essa batalha pela consistência do sono pode ser o espelho de desigualdades sociais bem maiores. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. No nosso mundo moderno, com horários tão malucos e imprevisíveis, será que a gente não acabou esquecendo da base mais fundamental do nosso bem-estar mental? Um ritmo diário consistente que começa com o sono.